Olha, essa segunda marca o último dia da cúpula do BRICS e o presidente Lula pousou ao lado de 30 autoridades no Museu de Arte Moderna, lá no Rio de Janeiro. Mas além da foto, há, claro, outros compromissos para esse dia final. E a repórter Daniela Santos está no Rio de Janeiro acompanhando tudo desde a semana passada e conversa com a gente agora. Bom dia, Dani. Bom dia, Rafa. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, eu estou aqui nessa manhã chuvosa no Rio de Janeiro para acompanhar esse último dia de cúpula do BRICS, aqui no Museu de Arte Moderna. Agora pela manhã já aconteceram algumas atividades, como você bem falou, os líderes posaram para uma foto conjunta ali, uma foto de família que reuniu mais de 30 autoridades, tanto de países membros como de países parceiros e também de organizações que foram convidadas, né? Exemplo da própria ONU e da Organização Mundial de Saúde. Bem, hoje de manhã o presidente Lula também participou de uma sessão plenária que discutiu questões de meio ambiente, a COP30 e questões de saúde global, né? Aqui no BRICS, uma das atividades que vai ser fechada aqui pela manhã vai ser a divulgação de duas declarações. Uma justamente sobre financiamento climático, né, sobre as questões de combate às mudanças climáticas, e uma segunda que vai tratar da questão da erradicação de doenças chamadas socialmente determinadas, né, que são aquelas doenças que atingem ali principalmente populações vulneráveis. Então, para hoje, agora pela manhã, as atividades previstas são essas. Mais tarde, o presidente Lula tem previsão do presidente Lula falar com a imprensa, né? Ele deve dar uma coletiva aí para falar sobre os resultados e a gente vai acompanhar. Dani, você falar em resultados, eu quero saber sua opinião de quem está acompanhando desde a semana passada tudo que está acontecendo aí. Muita gente criticou, antes mesmo da cúpula acontecer, o fato de o presidente Xi Jinping, lá da China, não participar dessa cúpula. Agora que a gente está chegando ao fim, né, qual é a tua visão? De fato, a cúpula trouxe avanços para o BRICS, principalmente, a gente viu recentemente aí o Donald Trump criticando os países que fazem parte do bloco. Então, qual é a tua visão? A gente vai trazer benesses depois que a gente termina essa cúpula? Olha, Rafa, realmente essas ausências foram muito comentadas, né? Tanto do presidente Xi Jinping, da China, quanto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, né? Que ele tem aí uma restrição, uma questão com a justiça de que se ele viesse para o Brasil, haveria a possibilidade de ser preso. Enfim, o governo brasileiro não deixou muito claro qual que seria a posição dele sobre isso, mas o presidente Putin participou por videoconferência da sessão plenária de ontem, né? Em relação ao presidente Xi, a avaliação que se faz aqui é que essa ausência ela não impactou tanto na questão das negociações, né? Inclusive ontem os países do BRICS divulgaram de forma conjunta a declaração de cúpula que toca em temas muito sensíveis, temas que estavam sendo difíceis de ser negociados ali, a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU, a questão do conflito no Irã e também do conflito na faixa de Gaza. Então a avaliação que se faz é que mesmo com essas ausências não prejudicou ali a declaração final e também vale lembrar que o Brasil, agora nesse mandato do Lula, e a China tem tido uma relação muito estreita. Assim. No ano passado o presidente Xi veio aqui para o Brasil para a cúpula do BRICS, que inclusive do G20, que inclusive aconteceu no mesmo lugar aqui. Depois, esse ano, o presidente Lula foi para a China recentemente e há a previsão a possibilidade, né, do presidente Xi vir para o Brasil em Belém em novembro para a COP30. Então, assim, as relações elas se mantêm, existe de fato essa ausência, mas a avaliação é de que não prejudicou não, as negociações aqui em torno do BRICS. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o Trump, né, sobre essas declarações recentes, mas também queria saber como é que foi recebida essa crítica do Donald Trump, essa ameaça, na verdade, né, de que ele pode aumentar essas tarifas. Como os países membros receberam essas críticas de Trump? Manifestaram, né, sobre essa nova ameaça aí do presidente dos Estados Unidos de impor novas tarifas a países que são alinhados a políticas anti-americanas, como ele classificou, né, e aí colocou o BRICS nesse meio. O que os países têm feito é adotado um tom mais ameno, assim, não de conflitar tanto com o presidente dos Estados Unidos. A China hoje deu uma declaração, falou que não tem o objetivo de confrontar ninguém, e a Rússia foi no mesmo sentido, assim, de que essa cooperação do BRICS ela não tem
o objetivo de atacar ninguém, e que é ali o mesmo bloco de cooperação, enfim. O Brasil não se manifestou, conversei com algumas pessoas aqui do governo brasileiro e a avaliação aqui é de que não vale a pena, o governo não vai se manifestar oficialmente, não vai divulgar uma nota assim, sobre o assunto, mas hoje a gente tem uma coletiva do presidente, né, e que é bem possível que ele comente, sim, essa nova ameaça do presidente dos Estados Unidos. Pelo menos a gente vai tentar fazer com que ele comente, né, vamos perguntar e a gente vai ver os desdobramentos aí dessa declaração. Gostei muito do que você disse. Pelo menos vocês vão tentar, eu tenho certeza que vão. Mas só para a gente finalizar, quando é que está prevista a volta do presidente Lula aqui para Brasília e quando está prevista a volta da repórter Daniela para a redação do Metrópolis? Olha, o presidente Lula ele embarca ainda hoje para Brasília. Ele, depois aqui da coletiva, das atividades do BRICS, ele ainda participa de um fórum empresarial entre Brasil e Índia, aqui mesmo no Museu de Arte Moderna. E aí logo depois ele já embarca para Brasília, volta, porque amanhã de manhã ele também já tem atividades, ele vai participar aí de uma visita de Estado do presidente da Índia, do primeiro-ministro da Índia, perdão. Então o presidente já tem uma atividade intensa. Eu volto para Brasília amanhã cedo e, se Deus quiser, já volto de férias. Só vou chegar aí na redação do Metrópolis no final do mês. Então, por aqui é isso que a gente tem. A gente tá junto nessa, tá, Dani? Eu tô de férias no próximo domingo, então assim, estamos aqui conectados. Espero que você tenha ótimas férias e muito obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada, até a próxima. Olha, ainda falando sobre esse assunto aí do BRICS, Donald Trump, porque os países membros responderam a uma fala do presidente dos Estados Unidos, essa fala aí em que eu expliquei para vocês, em que ele ameaçou impor novas tarifas de 10% a qualquer país que se aliar ao que ele chama de políticas anti-americanas. Trump disse isso depois de um comunicado que foi divulgado durante a cúpula desse domingo, criticando políticas protecionistas no comércio, mas não citou os Estados Unidos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou que o BRICS não é um bloco de confronto e ressaltou que guerras comerciais não têm vencedores. Por parte da Rússia, o porta-voz Dmitry Peskov também frisou que a cooperação dos países do BRICS não é direcionada contra países terceiros. Vamos ver então se o presidente Lula vai comentar essa fala do Trump durante a entrevista coletiva de hoje. Vamos esperar que a Daniela dê aquele empurrão lá no presidente Lula.